Olá, eu sou a Lidiane Ferrari e vim aqui apresentar o meu trabalho do portfólio dessa etapa, no qual era para desenvolver 4 atividades. Dentro dela englobava desde a rachura até a técnica de observação de objetos. Para desenvolver as atividades, foi usado os lápis graduados do HB até o 8B, folhas para desenho da Canson, 140 gramas, objetos de observação, na qual eu utilizei folhas A4, tirei o molde da internet, colei e fiz formas geométricas para a observação da atividade. Primeira atividade era para se desenvolver achuras, que são riscos aleatórios que são utilizados para fazer a sombra em desenhos. Quanto mais próximo eles forem sobrepostos, eles ficam cada vez mais escuros. Aqui o primeiro eu fiz somente na diagonal com o lápis HB, o segundo eu fiz na diagonal e outro ao contrário na diagonal com o lápis 2HB. Esse terceiro eu fiz na diagonal, outro na diagonal ao contrário e um na vertical com o lápis 2B. Esse outro eu fiz com o lápis 4B, várias camadas de risquinhos na vertical. Esse eu fiz como tramas com o lápis 6B, tanto na horizontal como na vertical. E esse com o lápis 8B, eu fiz risquinhos na diagonal, várias camadas, sendo esses últimos mais utilizados para quando vai se fazer o fundo de algum desenho. A segunda atividade, com os objetos de observação, era para pontuar a luz num ponto fixo de 45 graus e observar eles e fazer a luz e a sombra de cada um. E aqui está a atividade finalizada. O cone, o cubo e o cilindro, todos eles com a luz num ponto fixo de 45 graus. Na mesma atividade, era para ser desenvolvido um cenário para os 3 objetos juntos, aqui no qual era para ser postos enfileirados, mas não um atrás do outro, só levemente ponhado um na diagonal do outro, com o mesmo ponto de luz a 45 graus. O terceiro exercício era para a gente desenvolver a observação da superfície da forma geométrica, na qual, se ele fosse de madeira, era para desenvolver os risquinhos da madeira, se fosse de isopor, era para fazer os flocos do isopor. Os meus, como são objetos de observação, era de papel e eles são lisos, eu observei a superfície na qual eles estavam e desenhei os detalhes da madeira. Cada um foi feito num ponto diferente da mesa. Podemos observar que é diferente os detalhes embaixo de cada um, na qual é esta mesma mesa que eu estou gravando. Desenhei o cone, o cubo e o cilindro com o mesmo ponto de luz a 45 graus. E na mesma atividade era para desenvolver o cenário com os 3 objetos de observação. Como a atividade anterior, era para pôr os 3 levemente enfileirados, mas não um atrás do outro, e desenvolver a superfície, no caso aqui, da madeira da mesa. Também com a luz a 45 graus.
E a quarta e última atividade era para a gente fazer um desenho, na qual era para a gente se basear numa das atividades da matéria que a gente tinha. E eu tinha algumas que falavam de tópicos de arquitetura, falava bastante em catedrais medievais. Daí eu desenvolvi um desenho que tem alguns aspectos das catedrais de antigamente. Podemos observar que se foram utilizadas algumas das formas anteriores de observação, como o cone, o cilindro, na qual eram as torres, os cubos aqui em cima do muro da igreja, fazendo o trabalho de sombra com as rachuras usadas na primeira atividade, que são os risquinhos, tanto na diagonal como na vertical, para desenvolver a sombra do desenho, onde pode-se notar a profundidade. Parece que esse desenho ganha vida. Essa foi a apresentação do portfólio dessa face.